que tem como ponto central a reflexão sobre o dia do preceito, o dia que eu devo prestar culto a Deus. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio. O Deuteronômio compõe o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que está no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento para o povo judeu é a Torá, é o livro sagrado. Eles não têm o Novo Testamento porque Jesus não é Deus para eles. Somente o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, sobretudo o Pentateuco, onde está a lei de Deus. Sendo assim, a Torá é o livro máximo. E o que diz o Antigo Testamento, neste mesmo livro, com relação ao prestar culto a Deus? Para o povo judeu, o dia de sábado é o dia de prestar culto a Deus, porque numa analogia à escravidão, que eles passaram no exílio da Babilônia, o 6º dia é o dia, no 7º dia é o 7º dia do descanso. Então é o sábado que é o dia de preceito para o povo judeu. Nada se faz, ninguém trabalha, nem o jumento, nem os animais, nem nada, é o que eles chamam de Shabat. E nesse dia eles fazem o seu culto, a sua prestação de culto a Deus. Até o aeroporto fecha com o pôr do sol da sexta-feira, porque já seria sábado. Quem trabalha em Israel, somente só os que não são de religião judaica e estrangeiros, mas o judeu mesmo, ele não faz nada. Aí entra a grande questão. O que Jesus vem dizer com relação a isso? Primeiro, Jesus não elimina. Jesus, ele é o aperfeiçoador da lei, ele não eliminou a lei. Temos que prestar culto a Deus, sim. A nossa visão de igreja, a nossa visão da interpretação teológica de Deus é a partir do Novo Testamento e não do Antigo. É a partir de Cristo. Porque se lermos o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento, nós vamos cair num perigoso legalismo também, ou fundamentalismo. Então, Jesus diz o seguinte: tem que prestar culto ao Senhor, sim. Porém, Jesus ressignifica dizendo: espera aí, o sábado que foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Vocês estão invertendo as coisas. Quer dizer que se a tua mãe estiver doente no sábado, você não vai fazer nada porque é o dia de prestar culto a Deus? Para nós, católicos cristãos, que saímos do universo judaico, o nosso dia de prestar culto a Deus é o domingo. Dominus Domini, dia do Senhor. É o dia de preceito do cristão católico, é o domingo. E para que foi feito o domingo? Para o descanso, para estar em família e prestar culto a Deus na Assembleia. É o que vocês estão fazendo, cumprindo o preceito. Se eu falto a missa ao domingo, eu peca e peca grave. E peca grave contra o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Nisso nós não podemos falar dos judeus, porque é um povo que ama a Deus sobretudo. As outras coisas estão em último lugar, lógico, não vamos generalizar. Tem os que não seguem a religião judaica também. Assim como tem os católicos de verdade, tem os católicos de IBGE, tem os católicos de periferia, tem os católicos superficiais, para todo gosto. Mas aquele que tem consciência de que eu devo prestar culto a Deus, o domingo é o dia sagrado de prestação de culto a Deus. Por isso estamos aqui hoje reunidos. Ah, mas eu fui na missa na semana. A semana não é preceito. É o domingo que é preceito. Porque é o dia do teu descanso, que é o dia de você dizer obrigado, agradecer a Deus. Por tantas coisas, aliás, nós temos o que agradecer. Então hoje é o dia de preceito. Agora, por ser o dia de preceito para nós o domingo, para os judeus o sábado, significa que eu não devo fazer nada? Aí Jesus dá um toque, cristianiza a coisa e diz: espera aí, justamente no dia que você presta culto a Deus, se você ver alguém morrendo, aí Jesus faz a pergunta: quer dizer que no dia de sábado eu não posso fazer o bem? Que existe um dia então para fazer o bem? Na lei antiga, no sábado, se a mãe estivesse morrendo, ela ia morrer, porque eles não iam fazer nada mesmo. Ia esperar chegar o outro dia para levá-la no médico. E Jesus está errado. Do que adianta eu prestar culto a Deus e não fazer o bem ao outro? O amor a Deus vai estar sempre ligado ao bem que eu faço ao outro, não tem como desvincular isso.
o bem, para o bem, não existe dia específico para se fazer. O mal deveria não ser nunca. O mal deveria não ser nunca. Mas infelizmente o mal, muita gente faz todo dia e deixa de fazer o bem. É aquilo que São Paulo fala, né? Deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Nascemos para o bem, mas não fazemos o bem como deveríamos. Portanto, o preceito do domingo só é bem cumprido se eu também fizer o bem. Hoje é domingo, não vou fazer nada, se chegar alguém aqui morrendo eu não vou fazer. Como que história é essa? Porque é o dia, não, por ser o dia do Senhor, aí é que tem sentido você fazer algo pelo outro. Jesus ressignifica tudo isso. E Jesus pega o homem no meio da assembleia, no meio de todo mundo, porque quem estava ali fazendo o complô eram os fariseus eram os puritaninhos da época, eram os que conheciam muito bem a lei, mas não aplicavam com a própria vida, sabiam tudo, ao pé da letra, a palavra de Deus, mas para cobrar dos outros, eles mesmos não faziam. É o que nós chamamos de farisaísmo. E o farisaísmo não morreu não, ele continua presente nos dias de hoje. Está cheio de gente que vive cobrando dos outros aquilo que não vive. Isso é farisaísmo. Eu dou outro nome, isso é falsidade. Farisaísmo. Vive falando dos outros, exigindo dos outros uma postura que ela não tem. Se pelo menos tivesse, seria coerente. Seria coerente. Essa dicotomia não pode existir entre teoria e prática. O que eu acredito, eu tenho que viver. Agora, os fariseus acreditavam para os outros, para exigir dos outros, porque nem eles, agora eram perfeitos, diziam as palavras na hora certa, interpretavam a lei perfeitamente, e viviam nessa forma escrupulosa, exagerada, né, e fanática, fundamentalista e hipócrita. Em outras palavras, era pura hipocrisia, porque todos sabiam que eles não viviam o que pregavam. E Jesus chama o homem e curou, para dizer, o bem se faz em todo dia, não é porque hoje é dia de preceito, eu vou deixar de ajudar quem necessita. Aí, mexeu com a lei, mexeu com tudo, porque tem gente que é preso à lei, né? Ela não consegue transcender, ela não consegue entender que existem situações que vai exigir de você uma transcendência da lei e um olhar generoso, misericordioso. É isso que Jesus ressignifica. Eu não posso olhar na frieza dos ditames somente da lei, mas eu tenho que olhar com um gesto de caridade para o outro. É o caritas, com amor, sempre. Por isso que Jesus foi morto, gente. Por isso que Jesus foi morto, porque ninguém quer viver o amor. Todo mundo quer viver como os fariseus queriam viver a aparência. Viver a aparência é muito fácil. Agora, viver o amor é exigência completa mesmo, porque o amor exige você sair de você mesmo, e às vezes é mais cômodo você ficar no seu modo de pensar, no seu modo de ser, como que chama? É a síndrome de Gabriela. Síndrome da Gabriela, sabe qual é, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Só que isso não funciona. Para o cristão não. O cristão é um movimento constante, porque quem faz o movimento do cristão é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está enclausurado, ele está dinamizando a igreja naquilo que são os pilares dela. E o pilar central é o amor que vem de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com certos fundamentalismos, com certos escrúpulos e puritanismos. Longe de mim, gente assim, meu Deus, misericórdia. É terrível conviver com gente assim, né? Agora a razão é dono, a inteligência é dono do Espírito Santo, me faz agir como Jesus. Eu tenho que agir como Jesus, né? Ou seja, o bem não existe dia para ser feito, é todo dia, não existe um dia específico, e um dia que eu não posso fazer, isso não existe. Isso no contexto cristão não existe, no contexto judaico existe. O sábado eles não fazem nada e não fazem nada mesmo, e acabou a conversa. Pode morrer alguém ali, vai morrer, é o jeito, né? Nem os jumentos trabalham, viu? Bom para o jumentinho, tadinho, para eles que trabalham a semana toda, né? Os jumentos, os animais, os escravos. Para entender isso aqui, eu tenho que entender o exílio da Babilônia, lá atrás, como se fundamenta tudo isso. Mas, em síntese, é isso. Jesus ressignifica o dia de preceito
e para nós ele ganha todo um ar diferenciado, né? Jesus quebra todas essas barreiras, mas não eliminou, porque Jesus poderia dizer, não tem que prestar culto a Deus sim, porém, eu não posso, em hipótese alguma, excluir dessa prestação de culto, o bem que eu devo fazer a quem, e quando que eu tenho que fazer o bem, gente? Quando eu sou provocado a fazê-lo. Tem dia que você não vai ter que fazer bem mesmo, está tranquilo, mas tem dia que você vai ser provocado a fazer o bem, quando alguém bate na tua porta, quando alguém te liga, necessitando de um conselho, de um auxílio, seja material, seja psicológico, seja não sei, quando você for provocado a fazer o bem, deixe tudo e faça, porque essa é uma forma de amar a Deus, não deixa para depois, porque às vezes pode ser tarde, às vezes tem pessoas que gritam por socorro naquela hora e você simplesmente despreza, depois pode ser tarde. Então qual é a hora de fazer o bem? Quando você for provocado, é naquele instante que você for chamado a fazer, deixe o que estiver fazendo e faça o bem. Lógico, por isso que tem que ter discernimento, porque às vezes, né, nem sempre tá? E o bem é isso, ele é desprovido de qualquer tipo de interesse, ele é gratuito, se faz porque se ama, né? Porque a partir do momento que a gente quer algo em troca pelo bem que fez, deixou de ser bem, se tornou assistencialismo ou qualquer outro tipo de coisa, relação de troca e etc. Portanto, atentos à nossa prestação de culto a Deus, ao dia do Senhor, o domingo, e outro dia até falava aqui, às vezes nós deixamos sempre Deus em segundo, isso muito me preocupa, porque as pessoas estão cada vez mais tirando Deus das suas vidas, das suas casas. Deus é a graça, e quando eu tiro a graça, vai entrar a desgraça, pode ter certeza disso. Se eu tiro a graça, o que resta? As portas abertas para a desgraça. Então não inventem desculpas, só se você estiver impossibilitado mesmo, está doente, está acamado, lógico, não tem como vir cumprir o preceito, aí a assembleia, nós rezamos por você, mas eu posso não vir por preguiça? Dou sempre o exemplo, porque tem visita em casa, manda a visita vazar, meu filho, entendeu? Ou chama ela para vir junto, para rezar, mas não é desculpa porque chegou visita em casa, não é, cumpre o preceito primeiro, então vem à missa cedo, 7 da manhã, depois fica com a visita até outro dia, onde você quiser, né? Então assim, as desculpas, porque com relação às coisas do céu, a gente sempre está dando desculpa, mas para outras nós estamos prontos e imediatos, nós somos terríveis, né? Só que, aí lá na frente chega uma continha, aí é bom ficar atento a isso, para a gente não, o que Deus quer da gente é a fidelidade, e Deus sabe quando de verdade você não pode, e quando você pode, dentro dessa lógica que eu acabei de falar, da misericórdia e do amor, Deus sabe quando você não pode, quando você não veio porque realmente está impossibilitado, e Deus também sabe quando você não cumpre o preceito porque você está acomodado com preguiça ou coisa do tipo, aí isso não tem desculpa mesmo, aí nem Deus resolve, que possamos ter essa clareza cada vez mais, da nossa fidelidade a Deus, pela prestação de culto, que é a Santa Missa, e o domingo é o dia nosso. Às vezes me entristece muito, principalmente na Semana Santa, sabe? Que cada vez mais está esvaziada o sentido do divino, do sagrado, dos dias santos. Eu vejo Sexta-feira Santa, católicos abrindo comércios, imagina, onde já se viu, né? Católicos na sexta-feira, não, porque é o dia de eu ganhar dinheiro mais, tá bom. Como a gente sabe que dinheiro não aguenta desaforo, como vem fácil, vai fácil também, né? Mas nem no dia da morte do Senhor, antes não, no passado ainda se preservavam os dias santos, sagrados. Hoje não, o importante sou eu, o importante é a minha sobrevivência, só que a sobrevivência é passageira, você vai sobreviver até um momento, porque vai chegar um momento que você vai morrer mesmo, não tem jeito, aí tem que fazer, né? Então vamos cuidar da sobrevivência, mas vamos cuidar da salvação também, que é importante. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.